E a primeira possibilidade de reparação civil dentro dessas relações familiares que eu trouxe para nós abordarmos nesse curso é no tocante ao abandono afetivo parental filial. E aqui eu já gostaria de ressaltar para vocês a própria expressão parental filial, porque é muito comum, né, que nós encontrarmos em artigos, em livros, em doutrinas, em julgados, né, a expressão paterno filial, porque de fato, na prática, a maior parte, né, dos casos de abandono afetivo decorre, né, de fato, do genitor masculino, do genitor homem, do pai. Entretanto, isso não é uma regra. Há sim possibilidade de que a genitora, né, de que a mãe abandone efetivamente o seu filho. Então, há toda uma tendência dentro do direito das famílias da substituição desses termos pai ou mãe por esse termo parental, onde nós temos uma ampla abrangência de todos esses genitores. Primeiro, vamos então analisar qual seria esse conceito de abandono afetivo, né? O abandono afetivo, ele consiste, na realidade, em uma falta de cuidado do genitor para com o seu filho. Ele não se trata, na verdade, da falta dos sentimentos de amor e do sentimento de afetividade. A partir dessa ideia, né, dessa falta do dever de cuidado, dessa possibilidade, então, de um genitor abandonar afetivamente o seu filho e provocar danos afetivos, danos morais nesse filho, surgiu uma tese que, inclusive, foi levantada pelo Rodrigo da Cunha Pereira, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias. Essa tese levantada pelo Rodrigo foi lá no início dos anos 2000, né, em que ele, então, representando um cliente, né, um filho que se sentiu abandonado pelo seu genitor, pleiteou uma indenização por danos morais. E essa ação chegou, então, ao Superior Tribunal de Justiça, que quando julgou essa ação, rejeitou essa tese, né, essa possibilidade aí de dano moral decorrente de um abandono afetivo. E a justificativa foi a seguinte, de que a perda do poder familiar nessas situações seria o remédio para lidar com o próprio abandono afetivo, né, que esse pai, dessa ausência, né, do pai para com o seu filho. E que uma indenização nessas situações caracterizaria uma mercantilização desse afeto. Antes, eu gostaria aqui de fazer um comentário sobre essa questão da perda do poder familiar decorrente desses atos de abandono afetivo. Isso é possível? Sim, isso é possível, né? Uma falta grave de um genitor para com o seu filho. Entretanto, caso seja aplicado essa perda do poder familiar nessas situações, nós estaríamos dando um prêmio a esse genitor, porque de fato é isso que esse genitor deseja. Ele deseja não ter, né, uma obrigação de conviver com o seu filho, uma obrigação de educar, uma obrigação de cuidar do seu filho, que são os deveres inerentes da autoridade parental, são deveres inerentes do próprio poder familiar desse genitor. Então, destituir esse poder familiar faria com que esse genitor fosse premiado, o que não seria benéfico à criança e ao adolescente, né, nessa situação. Uma fundamentação que ficou marcada, né, nesse acórdão foi de que escapa ao arbítrio do Poder Judiciário obrigar alguém a amar ou a manter um relacionamento afetivo. Então, nós tivemos uma rejeição dessa tese. Um pouquinho mais à frente, em 2012, nós tivemos um novo pedido, né, agora de uma filha que se sentiu abandonada afetivamente pelo seu genitor, um genitor que constituiu uma nova família, que teve outros filhos, né, dessa nova união e que tratava com discriminação, uma nítida discriminação, esses filhos, essa filha do primeiro relacionamento e esses filhos desse relacionamento atual. Essa filha, então, ela se sentia humilhada, se sentia desprezada, se sentiu lesada e buscou, então, uma indenização por danos morais decorrente desse abandono afetivo. E aqui, em 2012, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, então, acolher essa tese, essa possibilidade de indenização decorrente de um abandono afetivo.
Então, uma vez que ficou demonstrada a violação aos deveres de caráter existencial inerentes à parentalidade, ou seja, o dever de criação, o dever de educação, o dever de convivência, cabe sim, né, um direito à indenização, ou seja, nós tivemos os descumprimentos daqueles deveres inerentes à autoridade parental. E uma fundamentação aqui, a relatora foi a ministra Nancy Andrighi, uma fundamentação que inclusive foi uma frase, né, uma expressão que ficou marcada, foi uma resposta àquele julgado anterior que eu acabei de comentar aqui com vocês no slide anterior. Então, naquele slide, né, o ministro, ele disse que não é possível o Poder Judiciário obrigar um pai a amar o seu filho. E como resposta, a ministra Nancy Andrighi disse o seguinte: de fato, amar é uma faculdade do genitor. Entretanto, cuidar é um dever. Então, ou seja, o cuidar, ele é inerente aos deveres da autoridade parental. Dessa maneira, há sim um dever de indenizar pela dor, pelos traumas, pelos prejuízos morais sofridos pelo filho que foi imotivadamente rejeitado. Então, nós tivemos sim um acolhimento dessa tese, que foi um julgado emblemático, né, do acolhimento dessa tese de indenização por abandono afetivo. E com isso nós encerramos essa segunda aula.